Sejam todos bem-vindos à última live, ao último encontro, onde estamos estudando um livro maravilhoso do Vicente Rauchin Júnior, Educação Transformadora. Vicente Rauchin Júnior é um membro da Sociedade Teosófica das Filipinas, ele que fundou a Golden Elite College, que é a escola nas Filipinas, escola internacional, que está nos ajudando no desenvolvimento da nossa escola no Brasil. Estamos estudando capítulo por capítulo desse livro e hoje a gente tem a alegria de receber novamente a Joyce para encerrar esse livro maravilhoso. Joyce esteve com a gente na semana passada, então eu não vou fazer a apresentação da Joyce como eu fiz na semana passada, mas eu vou falar que ela fez parte de um momento muito especial, que foi um estudo, inclusive, desse livro, o NIT, o Núcleo de Interesse Temático, onde a gente estava fazendo encontros semanais para conversar, para fazer estudos, pesquisas sobre a escola teosófica. Joyce fez parte, liderou bastante tempo esse espaço e agora está conosco. Recebemos de novo Joyce aqui nesse encontro. Então, o capítulo de hoje é a prática regular do silêncio, capítulo 23, que vai fechar o estudo desse livro maravilhoso. Joyce, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença hoje e sempre aqui nesse trabalho conosco. Muito obrigada. Está com você a palavra. E que você tenha a nos dizer sobre esse capítulo 23. Oi, Raquel, bom dia para todo mundo aí. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz e feliz também, né, de concluir esse estudo. Hoje também acho que é praticamente, né, o último dia do ano, né, mas só mais um dia. A gente vai começar um ano novo e é legal concluir assim o estudo de uma obra que, na verdade, eu acho que não é só um ciclo, né? Eu tive a oportunidade de reler, né, esse livro agora no final do ano, e eu acho que toda vez que a gente relê, não só esse livro, mas qualquer outro livro, a gente tem novas inspirações, a gente tem novos insights, coisas que a gente percebe que não percebemos, né, talvez da primeira vez que a gente tem contato com uma obra. E eu acho assim que é uma obra que os professores, né, que venham a trabalhar na escola que promove a educação teosófica, é sempre legal estar voltando, né? Não precisa de ler todo o livro, mas se você ler apenas um capítulo como esse, né, que é praticamente o capítulo final, ele retoma várias coisas que foram faladas ao longo, né, do livro, né? E é sobre a prática regular do silêncio. Então, no começo eu estava muito concentrada assim no silêncio, né? E como que o que é silêncio, como que é difícil para a gente fazer silêncio nos dias de hoje, porque mesmo que a gente fique calado, sem falar nada, a gente está com a mente em ebulição, a gente está o tempo todo recebendo informações ou distraídos. Então é importante falar sobre o silêncio, mas uma outra coisa que é o título desse capítulo e que eu acho que talvez seja mais importante para quem vai trabalhar com educação, porque é uma prática, né? Não é só o silêncio. Aqui ele vai nos trazer, né, uma proposta prática de prática regular do silêncio, tanto para as crianças e jovens que vão, né, que são os estudantes na escola, quanto para os próprios professores. Então é uma questão de prática. Então, voltando então para esse conceito, o que é silêncio, né? Então, pensando assim, para mim, uma coisa que vem da minha experiência, a música, né? Música não é só som. A música é sons e pausas, né? Então, o silêncio na música, ele é a pausa. É quando eu não estou fazendo nenhum som. E se a gente tivesse só som o tempo todo, sem que houvesse pausa, não haveria, por exemplo, ritmo, ou não haveria uma melodia que não fosse monótona e chata para a gente. Então, falar, né? Eu acho assim que no ambiente escolar a gente fala muito, a gente às vezes tem que ouvir, às vezes é difícil a gente encontrar silêncio no ambiente escolar, porque tem sempre alguém falando, a gente escutando, ou tem as crianças na hora do recreio, e a gente não tem muitos momentos para uma pausa,
né? Então, a proposta que o Vicente Houghton Jr. traz nesse capítulo é de que haja uma prática, e não só uma prática, mas uma prática regular do silêncio, de trazer isso regularmente para o ambiente escolar. E por que isso é importante? Né? Por quê? E aí ele vai retomar coisas que ele trouxe nos capítulos anteriores. Então, a primeira coisa que ele fala assim, olha, o silêncio ele vai proporcionar que você tenha uma abertura para ter contato com a sua individualidade interior e sem a influência das coisas externas, como, né, que a gente está num ambiente, né, muitas vezes um ambiente caótico, e para a gente se reconectar com a gente mesmo, assim, o que está vindo de fora, todos esses estímulos que às vezes fazem a gente fazer coisas que a gente não está com vontade, né? E isso vale tanto para nós adultos quanto para as crianças e jovens que estão frequentando a escola. Então, voltar para esse centro, tornar essa prática, né, algo que né, você poder parar, ele vai sugerir aqui, né, uma pausa de 5 minutos, né, para crianças menores, até uma pausa de 15 minutos para os jovens. Ele fala assim que é 1 minuto para cada ano de vida, porque realmente é mais difícil você fazer com que uma criança de 5 anos fique tanto tempo, digamos assim, concentrada do que um jovem, né? E ele vai, depois aqui a gente vai falar mais tarde sobre como que isso se reflete de acordo com os diferentes estágios de desenvolvimento da criança ou do jovem, né? Então, e aí ele fala o seguinte, né? Que esse silêncio, na verdade, é para a gente poder nos olhar um pouco, nos observar, né? Então, no nosso encontro na semana passada, quando a gente falou sobre as crianças difíceis, a gente trouxe também, ele também trouxe um pouco dessa prática, né? Que é a prática de autopercepção. Então, não é só um silêncio passivo, só um silêncio para você ficar, né? Tentar reprimir ou suprimir emoções ou pensamentos, né? Inclusive ele fala várias vezes durante o livro que reprimir emoções que não é o objetivo aqui, que mais importante que isso é a questão da percepção, é a gente ter uma autoconsciência das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E então esse exercício do silêncio ele tem essa função de a gente poder, talvez assim, trazer uma expressão, de a gente poder sair de dentro dessa caixa, entendeu? Então, a gente pensa, a gente sente emoções o tempo todo, então talvez é o momento da gente tentar sair dessa personalidade, que no final ele vai fazer uma nota final falando que a personalidade, que é essa personalidade externa, essa máscara que a gente usa para o mundo, né? E que é só o nosso casulo, né? Porque nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena, digamos assim. Então, é o momento da gente tentar olhar para essa personalidade, digamos assim, de fora dessa caixa, né? Então, esse momento de silêncio é um momento de auto-observação, de percepção, e para que a gente possa passar isso para as crianças e jovens, é preciso que os adultos, os professores, educadores, pais, também tenham essa percepção, né, desse silêncio. Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Ele fala também que esse contato, né, esse silêncio, essa prática é muito importante começar logo nesses estágios iniciais da vida, porque se a gente, às vezes, se a gente começa numa idade mais avançada, isso é um pouco mais difícil, embora eu diria assim que também não é impossível, né? A gente vê muitas pessoas que passam por experiências difíceis na vida e que mais tarde, na maturidade, elas conseguem, né, alcançar uma maior, digamos assim, presença, uma capacidade de realmente se interiorizar e de trazer esse silêncio necessário para levar uma vida meditativa. E, novamente, retomando a questão do silêncio e meditação, ele vai falar que, principalmente no caso das crianças, porque a gente vai, né, como teósofos, a gente vai ter a tendência a falar assim, será que ele está falando aqui da meditação?
ele fala que não é a meditação, né, ainda, mas talvez seja uma espécie de preparação, né? Porque essa questão da observação, e ele vai trazer técnicas aqui que a gente conhece, de todo mundo que se prepara para meditação, por exemplo, assim, técnicas de observar a respiração, né? Técnica de escaneamento do corpo, principalmente para as crianças menores, né? Ele vai falar aqui, ele vai retomar também capítulos anteriores, em que ele vai trazer esse conhecimento teosófico das diferentes camadas da personalidade, né? Que nós temos o corpo, nós temos as emoções, o corpo das emoções, o pensamento, né? A questão do mental. Né? Ele vai também trazer o duplo etérico, mas isso não é tão importante. Então, são essas três camadas da nossa personalidade inferior que são trabalhadas nessas técnicas que ele traz, né? Então, por exemplo, a questão do escaneamento do corpo, de conversar com as crianças e falar o que você está sentindo? Você está sentindo alguma coisa nas pernas, nos braços? O que você está sentindo na sua cabeça? Então, né, trazer a criança para dentro do seu próprio corpo, porque às vezes, né, tá tão agitada que não consegue sentir o corpo. E ao mesmo tempo ele também fala que, na verdade, é melhor essa prática não após atividades muito animadas, né, quando volta do recreio, é preciso, né, trazer, recolher todo mundo primeiro para trazer essa experiência. E depois, né, num segundo momento, também chamar atenção para a questão das emoções, né, para que cada um tenha, né, consciência daquilo que está sentindo, né, que aí já é um passo a mais, vai um pouco além do corpo físico, né? E por fim também ele vai trazer, e aí ele já traz a questão né, dos jovens que estão no ensino médio, sobre a conscientização dos pensamentos, né? E sobre os pensamentos que ocorrem, sobre as experiências. Aí já traz também uma questão argumentativa, de descrição, conversar com jovens e falar como que foi a experiência. Aí ele já vai trazer a meditação, porque ele já acha que nesse estágio o jovem já está com a capacidade né, de trabalhar a questão da meditação. Tudo isso também foi trabalhado em capítulos anteriores, né? Essa questão das camadas da personalidade, do trabalho com a personalidade, depois o caráter. Vamos ver. E aí, essa interiorização, essa percepção, faz com que a gente, né, tanto nós quanto as crianças e os jovens, a gente possa, por um momento, se desligar de todos esses estímulos externos que, né, e que vêm, às vezes, de hábitos, condicionamentos, impostos pela nossa forma de vida, pela forma como nós fomos educados, porque nós temos muito... A gente ainda navega muito na questão dos hábitos, do estímulo, resposta. É muito difícil a gente conseguir sair, né, desse automatismo, na verdade, né? Porque a gente vive uma vida meio ligada no automático. Então, quando a gente faz silêncio, às vezes não precisa nem fazer silêncio, mas quando esse silêncio, digamos assim, você se focaliza em alguma coisa, você concede sua plena atenção àquilo que você está fazendo, até uma tarefa que antes era repetitiva, então, por exemplo, assim, até quando a gente repete a leitura de um livro, né, e se a gente está prestando muita atenção, a gente vê pontos, né, porque aqui meu livro ele está todo sublinhado, está todo destacado, mas aí você vê coisas que você não tinha destacado e não tinha prestado atenção antes, né? Então, esse centramento, a gente vê coisas novas dentro daquilo que a gente está acostumado a ver, né, todos os dias. O que mais? Sim. Acho assim interessante, né, a gente refletir por que será que ele deixou esse capítulo logo para o final, né? Mas é exatamente isso, porque se a gente percebe, Raquel, ele está retomando aqui em vários pontos, capítulos anteriores. Eu não sei se eu vou conseguir aqui falar para vocês os capítulos, mas essa questão, né, da personalidade, porque tem um capítulo sobre a personalidade e também sobre, né, as diversas camadas dessa personalidade, o corpo, as emoções, a mente, né?
Então, tudo isso, e aí vem a conexão também com a questão da espiritualidade, né? Porque, por exemplo, o que é o yoga? O yoga é você retirar todos os véus que te impedem o acesso ao divino dentro de você, né? E como que a gente pode fazer isso? É a gente trabalhar, né? Nesse corpo, trabalhar nessas emoções, trabalhar nesse pensamento, não suprimir. A gente tem emoções negativas, nós temos pensamentos negativos, mas como dizem algumas tradições aí sobre a meditação, fala assim, então, pensar no pensamento como uma nuvem que passa, não acreditar nos próprios pensamentos. Tem um livro muito interessante sobre isso, acho que eu já falei para vocês, né? Não acredite nos próprios pensamentos, porque a gente tem muitos pensamentos e nem todos vêm dessa nossa natureza divina, né? Então, é muito importante a gente ter essas noções e, né, como eu falei, é uma retomada de todo o livro, como você falou, Raquel. Ele acaba reforçando, né, o que ele já disse e essa educação transformadora, a importância da gente compreender a natureza humana, da gente realizar aqui, né, aquilo que nós já somos, deixar que as crianças se expressem, manifestem o seu potencial e a escola ser um espaço saudável para que ela, né, possa desenvolver os seus talentos, a sua vocação, que ela seja feliz. E a felicidade está no próprio aprender, né? O próprio processo de aprendizagem. Né? E achei muito interessante ele ter deixado esse capítulo para o final, porque ele está, ao meu ver, reforçando tudo aquilo que ele já vem dizendo, né, sobre a educação transformadora. Então, quando ele fala, né, que a importância do silêncio, essa interiorização, é a gente fazer essa conexão, tanto as crianças como nós, mas aqui vamos falar das crianças, né? A importância delas entrarem em contato com elas mesmas, né? E aí diminuir as tendências, os hábitos, né, que vêm de fora, né, que se transformam em condicionamentos. Então, quando a gente se mantém alinhados com essa conexão conosco mesmo, a gente tem condição, né, de acordo com, né, a leitura, que de acordo a gente tem condição de ter uma vida mais feliz, né, mais harmônica. Ele mesmo cita aqui o exemplo dele, né, que se ele não tivesse passado por uma experiência, ele teria talvez pensado em quais eram as prioridades na vida dele, o Vicente falando, né, e ganhar dinheiro, né, ser ambicioso. Ele queria ganhar, né, ele queria seguir uma carreira de empresário, né, nesse ramo empresarial. E aí, quando ele faz essa internalização, é até quando ele conhece a teosofia, e aí ele, não é isso, né? Não estaria nem entre os 3 primeiros pontos mais importantes da questão financeira. E isso se vem através dessa interiorização. Sim, e Raquel, foi muito bom você trazer isso, porque aí você lembrou uma coisa que eu queria falar e que eu tinha esquecido que eu queria falar. É justamente sobre isso, né? Já que a gente está chegando nessa conclusão, então, qual que é o papel de uma educação que até, digamos assim, num pós-fácil aqui, que eu vou chamar de pós-fácil, que é o capítulo que vem após esse, que chama Reflexões, em que ele vai falar sobre atualidades, né, sobre o papel dessas novas escolas alternativas à educação tradicional que estão surgindo. Então, qual que é o papel dessa, que ele chama de educação teosófica, né? Porque hoje a gente tem muito acesso a muita informação, a muito conhecimento, mas a gente tem pouco acesso ao autoconhecimento. E aqui primeiro eu vou falar o autoconhecimento numa camada mais superficial, que eu acho que é esse autoconhecimento que ele está trazendo nesse capítulo, que é do corpo, das emoções, né? Esse é o autoconhecimento superficial. O autoconhecimento mais profundo, digamos assim, é dessa nossa verdadeira natureza, que a Raquel nos trouxe, assim, que a nossa verdadeira natureza é a felicidade, é a harmonia, digamos assim, né?
mas que às vezes é difícil a gente ter acesso a esse nosso autoconhecimento justamente porque não tem, primeiro, esse autoconhecimento mais superficial, porque quando a gente vai estudar o livro, a gente percebe que ele fala de tudo, digamos, é uma escalada, como se fosse passo a passo, né? Você não vai conseguir fazer com que uma criança, ou jovem, mesmo qualquer um de nós, porque sempre nós estamos falando de nós mesmos, né? Que a gente tenha uma experiência transcendental se a gente não consegue resolver as nossas necessidades humanas mais básicas, né? Então, por exemplo, assim, se uma pessoa está passando fome, ou se ela não tem as necessidades emocionais dela de ter amor, carinho, né? São várias coisas, porque, né? A gente não precisa só de comida, a gente precisa de várias coisas para nutrir o nosso ser. Se essas partes básicas não estão solucionadas, já é um desafio, e a gente sabe que nas nossas escolas, né, no Brasil, por exemplo, muitas crianças já chegam na escola com fome, né? Então talvez seja um pouco mais difícil, a gente tem que tentar resolver essas questões, mas uma vez que elas estejam resolvidas, a gente passa para essa camada um pouco mais superior, né, digamos assim, de buscar o autoconhecimento, que eu estou chamando de autoconhecimento mais superficial, e aí esse autoconhecimento superficial é ele que vai abrir as portas para que a gente tenha acesso a essa nossa natureza interior divina, né, que vai nos proporcionar tudo isso. E a educação tradicional, ela só está focada no conhecimento, não é no autoconhecimento. Assim, eu acho que a mensagem mais importante desse livro, porque a gente relaciona muito a educação ao estudo, né? Então, só que o estudo que essas escolas alternativas propõem, tanto essa, talvez a gente pode falar da Waldorf, da Montessori, e que a Raquel nos trouxe nessa fala dela agora, que é o estudo tanto de nós mesmos, como professores, educadores, como membros da equipe da escola, mas o estudo também das crianças, né? A gente vai estimular, a gente vai ter que estudar. Então, aqui, nessa prática que ele coloca nesse último capítulo, quando vai fazer um silêncio, você não vai fazer só o silêncio coletivo. O professor, ele vai buscar o silêncio de cada uma das crianças, ele vai buscar fazer esse escaneamento corporal, né, das emoções com cada uma das crianças na sala de aula, e ele fala assim, isso pode até levar um pouquinho de tempo, né? Então é realmente uma pausa. E então, assim, é uma proposta em que a gente busca esse centramento para quando a gente for buscar esse conhecimento externo, esse conhecimento da vida prática, a gente saiba discernir, né, aquilo que é bom e o que não é tão bom, né? Porque o ser humano, ele dominou muito o conhecimento técnico, dominou bastante as faculdades mentais e, digamos, até as capacidades emocionais, mas está manipulando isso de uma forma que muitas vezes não é para o bem. Então, o papel da educação transformadora é realmente transformar o ser humano, regenerar, né, a humanidade, para que ela possa ter, digamos assim, sabedoria a usar esse conhecimento. E para isso a gente precisa ter esse autoconhecimento, tanto nosso, estimular que as crianças se conheçam tanto essa personalidade inferior, para que isso abra o caminho para o ser divino que habita dentro de cada uma delas. Então, acho que seria isso que eu teria, né, mais ou menos para dizer sobre esse capítulo. E sobre a importância de a gente tanto estudar como promover essa educação, né, transformadora. E eu queria parabenizar a editora Teosófica por ter promovido esse estudo com diferentes pessoas que vieram aqui conversar com vocês. E eu acho que o estudo tanto desse livro, né, quanto, né, com a gente que estuda essas obras, né, da editora, elas são sempre um estudo contínuo, né? Ele não acaba aqui, né? Ele vai continuar e a gente vai estar sempre percebendo novas coisas. E eu acho assim que ele digamos assim, um estímulo para que a gente pesquise e busque mais conhecimento. Temos até outras obras do Vicente Hautin, como, né, o processo de autotransformação,
em que ele vai trabalhar ainda de forma mais aprofundada sobre esses aspectos que ele traz de os próprios professores trabalharem em si, porque é muito difícil a gente ensinar uma coisa que, pelo menos a sementinha não está dentro de nós, né? Porque eu acho assim que toda vez que a gente também busca ensinar alguma coisa, a gente está também aprendendo, né? O processo, assim, até, né, nos teóricos da educação, é um processo de ensino-aprendizagem, né? Ele não é só o ensino, não é só a aprendizagem, é um processo contínuo, até porque se a gente estuda os alunos, eles estudam os professores também, né? E é por isso que nós temos sempre que tentar, mais do que falar coisas, né? É de ser exemplos, né? E aí no exemplo é no silêncio. Eu acho que ele até dá um exemplo aqui prático, né? Mostrando que às vezes quando as crianças estão agitadas, né? E você precisa de silêncio para fazer alguma explicação durante a aula, que às vezes a melhor forma de alcançar essa quietude durante a aula é você fazer silêncio também. E não chamar atenção pela violência, né, para ficar bravo, né? Não, é simplesmente voltar para o silêncio. O silêncio, né, gera o silêncio, digamos assim. Gera talvez um silêncio interior, né? Uma pacificação, uma harmonia interna, né? As pessoas saem do estado de distração, né? Estão ali conversando, então aí de repente todo mundo faz silêncio na sala, então ali fica só aquelas duas pessoas conversando, né? Eu mesma já passei por isso, né? Já fui a conversadeira, né? Mas é muito mais efetivo do que você simplesmente falar para a pessoa, né? Ficar quieta, né? Então ele traz até isso, né? No livro. Então acho que é muito bacana. Bom, a gente está encerrando então hoje, infelizmente, porque depois que acaba, né, dá um gostinho de quero mais, porque esse livro é muito especial. A gente está encerrando então o capítulo 20, com o capítulo 23, fizemos então 23 encontros sobre esse livro maravilhoso, a prática, com o capítulo A Prática Regular do Silêncio. E aí, nesse último, né, capítulo, que é o Reflexões, que a gente não vai falar sobre ele, porque é justo, né, um apanhado sobre todos os outros, ele realmente está fazendo, são reflexões sobre o mundo atual, né? E aqui ele diz que ele inicia falando, então, 24, falando que o mundo, né, como está uma bagunça, né, cheio de conflitos, guerras, né? E aí ele fala: acredito que uma das ações mais críticas que devemos empreender é revolucionar a educação. E assim, agora no último encontro que tivemos com a Érica Chaves, que ela fez o trabalho, né, conosco aqui de formação de professores aqui no Brasil, a Érica, que é membro da Sociedade Filosófica na Argentina, esteve com o Vicente durante 6 meses na Golden Link, recebendo treinamento, e passou esse treinamento para a gente, né? Ela formou uma turma, eu fiz parte. E cada um nesse encontro, nesse fechamento, pôde falar o que sentia. E, e eu lembro assim, que uma fala minha foi no sentido que eu já trabalhei muito tempo em escola, né? Mas agora, inclusive era uma escola montessoriana, então era uma escola muito mais humana do que as escolas tradicionais, tinha esse olhar voltado para o aluno. Mas depois de ler o livro do Vincent, de fazer esse trabalho por causa da escola teosófica, eu sinto muito mais a importância da educação, muito mais. É transcendental, né? É um movimento para que sejamos mais sadios e mais sadios para fazer, né, para realizarmos nossa natureza agora e sempre, né? E despertar o nosso potencial latente nós, né? E que todas as crianças possam ser felizes e que a gente tenha um mundo com mais paz, mais amorosidade. É um livro, né, que trata a educação de uma forma muito profunda, porque ele fala da educação pensando quem é esse indivíduo, né?
Foi você trazendo esse, né? Eu acho que a gente não falou sobre isso, sobre uma educação, né, amorosa, né, Raquel? Acima de tudo, né? E, e assim, eu faço votos, né? Ainda mais assim no final do ano, né? A gente, são ciclos, né? Da renovação sempre, que haja muito. Que sejam realizados, né, todos esses projetos com muito sucesso, com muita alegria, porque, sem dúvida, a educação ele pode ser esse ambiente, esse local onde a humanidade vai poder mesmo começar um processo de regeneração, né? No final ele fala isso, né? Porque essa questão de trazer um filtro, né? Porque informação, conhecimento, a gente já tem muito. O que a gente precisa são outras coisas, outras ferramentas para a gente buscar essa humanidade, né, dentro de cada um de nós, a fraternidade, né, a solidariedade, todas essas coisas, né, que eu acho que essa educação transformadora propõe, né. Então, Joyce, muito obrigada, gratidão pela sua presença, disponibilidade, pelo seu carinho, por estar tanto aqui conosco, tantas vezes. E agradecemos a todos que também nos acompanharam, né, nessa trajetória. E quem sabe, né, qual vai ser o próximo livro, a gente ainda vai aqui pensar, refletir juntos, mas queremos agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui, que se disponibilizaram para participar, Joyce e tantos outros que estiveram aqui conosco e quem está nos escutando. Muito obrigada e desejamos a todos uma boa passagem de ano. Feliz 2025. Muito obrigada. Quer falar, Feliz fazer comentário 2025. final? Feliz, não, eu acho que você já fez o comentário, o Raquel tá perfeito, maravilhoso. Desejo feliz 2025 para todo mundo, com muita paz, muita luz, né? E que a gente se reencontre nesse ano novo, né, para os novos projetos. Bom, Tchau.